para mais uma live do Cinema em Movimento. Hoje a gente está com o nosso convidado especial, Diego. O filme que a gente vai debater hoje vai ser o filme Rio Negro. Lembrando que esse projeto, ele é um projeto patrocinado pela Petrobras e pelo Ministério de Cultura do Governo Federal. Ele é realizado pela MPC Filmes. E para vocês terem mais informações do projeto e tudo mais, vocês entram nas nossas redes sociais, @MPC Filmes, onde vocês vão ter informações. O projeto ele acontece nos 26 estados, mais o Distrito Federal, simultaneamente. Hoje, como eu já falei, né, vamos debater o filme Rio Negro. Eu vou deixar para o Diego para ele se apresentar. Eu agradeço a todos a presença e quem quiser ganhar o certificado de ouvinte da live, é só escrever aqui nos comentários seu nome completo e escrever também o seu e-mail para que você possa estar recebendo esse certificado de horas. Diego, a palavra é contigo. Vou te dar esse minutinho para você estar fazendo aí sua apresentação para a gente dar início ao nosso debate. Boa noite, Anne, boa noite para todo mundo. Eu demorei para entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, só a imagem está um pouco escura. Então, na verdade, é justamente isso. Eu ia entrar pelo computador, mas não consegui. Eu sou muito leigo tecnológico. E aí eu entrei pelo celular, e pelo celular é essa resolução aqui, gente. Espero pelo menos que consigam ouvir bem. Mas Sim. agradecer a Anne, né, ao Cinema em Movimento, pela oportunidade, né? Inclusive, eu até brinquei com a Anne uma época que eu já via vendo várias pessoas participando e eu falei que porque eu quero dar minha contribuição para um projeto massa e, sobretudo, pelo que foi colocado, né, o filme que foi apresentado, que eu conheci ele através da indicação, e um filme enriquecedor, né, acredito que a gente tenha muito o que discorrer sobre ele, mas que de cunho pessoal agregou muito na minha vida, né, no sentido de obter mais informações e, enfim, né, a gente vai debatendo um pouco mais, mas agradecer mesmo pelo espaço. Eu me chamo Diego, sou militante do Coletivo Nacional de Juventude Negra, Enegrecer, que é um movimento que atua em várias partes do país, né? Nas 5 regiões do nosso Brasil. E aqui no estado do Tocantins é um movimento social que atua desde 2009, então eu mesmo sou de uma geração mais recente, mas há muito tempo já tem gente caminhando e trilhando essa luta do combate ao racismo aqui no Tocantins, não só pelo NVC, né, mas por vários outros movimentos. Também sou militante do Movimento Negro Unificado, o MNU. Atualmente trabalho na Defensoria Pública do Estado do Tocantins, no núcleo de questões agrárias e conflitos fundiários. A gente atende aí demandas de trabalhadores do campo. E, enfim, acredito que na noite a gente vai conseguir discorrer um pouco mais sobre o nosso tão querido filme Rio Negro. Obrigado. Sim, Sim, tu me mandou mesmo mensagem perguntando, e eu calma que vai participar, mas é muito importante tua contribuição aqui, até porque eu me espelho muito em você, né, quanto contribuinte aí na luta antirracista, e a gente também tá nessa luta junto, e quando eu vi o filme também, Rio Negro, eu pensei, cara, eu quero muito convidar o Diego para ele estar debatendo, infelizmente não deu para ser presencial, mas a gente está aqui na live, que no próximo Cinema em Movimento você possa estar contribuindo com a gente também, presencialmente, aí nessa luta. Gente, o filme Rio Negro, ele vai debater sobre a história do Rio de Janeiro construído por mãos negras. Só que a gente sabe que não é só o Rio de Janeiro que foi construído por mãos negras. A gente sabe que todo o Brasil tem contribuições de pessoas negras na sua construção, na sua formação. A gente sabe que as pessoas negras que vieram do continente africano aqui para o Brasil, eles contribuíram em todo aspecto da nossa sociedade, seja cultural, seja econômico, que foi onde que mais contribuiu, seja político. Então, o filme, ele vai trazer essa perspectiva, né? O filme ele vai falar, uma das frases que eu gosto muito, que ele fala que o grande projeto do Brasil, República, foi não ter projeto para as pessoas negras. E é uma frase assim, de impacto, né? Porque realmente quando a gente olha hoje o Brasil, a gente vê que ainda as pessoas negras são pessoas que estão ainda marginalizadas dentro dessa sociedade, são pessoas que ainda não têm oportunidades, não têm seus direitos garantidos.
E daí agora eu vou passar a fala pro Diego, para ele estar podendo falar um pouco disso, né? Como é que a gente vê hoje o Brasil, depois dessa construção, que houve esse apagamento das pessoas negras nesse processo, né? Dentro da história oficial, como elas não tivessem contribuído com o todo, e como essas pessoas negras estão nesse espaço hoje em dia, né? Então, para começar, você fez uma fala aí que foi algo que eu pensei muito enquanto eu assisti o filme. Porque ele tentava trazer uma abordagem no contexto geral da população negra no Brasil e tendo o Rio de Janeiro como seu pano de fundo ali. Mas a gente sabe que cada localidade tem muitas especificidades. Então, por exemplo, lá trouxe elementos muito específicos da vivência, da história, né, dos negros do Rio de Janeiro. Então, fala, por exemplo, do samba, da história do samba, das suas origens. Mas, por exemplo, já não é uma realidade da experiência dos negros do sertão, do cerrado, como, por exemplo, a minha experiência, né, como um negro aqui no estado do Tocantins. A gente não tem essa referência tão direta, porque não é da nossa localidade. E aí eu ficava pensando muito sobre isso, né, sobre como seria massa, por exemplo, no estado do Tocantins, que é o meu estado, a gente ir contando as histórias, as nossas histórias, as origens das nossas histórias, a partir mesmo da gente. Eu falo isso porque, por exemplo, lá não trouxe esse elemento, mas os negros aqui do estado do Tocantins, quando foram trazidos nesse processo, e no bruto processo de escravização, foi para a questão minerária. Então, era para a extração de ouro ali na região sudeste, sul do estado do Tocantins. Então, desde, né, essa trazida desses negros para cá e também da construção das cidades nessa região central aqui do Brasil, a gente tem história. A gente, né, tinha nossas lideranças, tinha nossas revoltas, tinha a formação dos nossos quilombos aqui no estado, mas a gente praticamente não sabe. Sabemos quase nada do que a gente tem no nosso próprio território aqui. E aí fazer esse resgate histórico lá da origem, e aí dentro do movimento negro eu sempre gosto, inclusive, de fazer algo que o diretor do filme, o roteirista do filme, fez, que é fazer a contar essa história numa ordem cronológica. Então, desde o início mesmo, assim, né, do início ele já vem trazendo por tempo, né, de forma temporal, até chegar no período da abolição e no pós-abolição, e da forma como o Estado brasileiro negligenciou os negros depois da escravização, até chegar no samba, enfim. E, e aí quando ele fala sobre o projeto de país, tem uma frase no filme que eu achei interessante, que ele falou sobre o Brasil que bebe muito dessa fonte, né, da negritude, ou seja, mas ao mesmo tempo é o país que rechaça, né, que extermina, é o país que apaga. E aí ele traz um elemento lá sobre a vinda dessa medicina moderna, dessa medicina europeia, dessa medicina ocidental para cá, porque até então se valiam muito mesmo das pagelanças e também das matrizes africanas que detinham ali o conhecimento de ervas. E eles que o povo brasileiro mesmo preferia ter contato com uma mãe de santo que tinha o manejo das ervas para se curar do que ter acesso a esse médico que vinha nessa concepção eurocêntrica. Óbvio que isso mudou com o tempo, né? Mas, ou seja, ao mesmo tempo que as pessoas preferiam ter acesso a essa medicina mais natural e que derivava da população negra ou indígena, eles também perseguiam os terreiros, né? Ou seja, tentavam perseguir a fé, a religiosidade, cobravam ali essa transição religiosa. E o Brasil sempre viveu essa dualidade mesmo. Ele fala dentro desse mesmo trecho que se tirar a negritude do Rio de Janeiro, o que, que sobra? E aí a gente faz uma mesma análise do Brasil. Se a gente tira a negritude do Brasil, o que, que sobra? Óbvio que sobra, né? Tem contribuição dos povos originários e muito, né? Tem também, né, o que veio da Europa e que se enraiza por aqui, mas o Brasil em si, em sua essência, principalmente cultural, bebe muito dessa fonte indígena e negra e pouco se é valorizado de fato em cima disso, né? Pouco a gente tem um reconhecimento necessário em cima do que a gente tem de contribuição. E isso quando a gente fala apenas do elemento cultural. Porque se a gente fala do elemento econômico, o Rio de Janeiro, eu acho que ele fala isso bem no início do filme, né? A força econômica da cidade, quem constrói essa cidade, ou seja, a população negra, que é a grande parte da população brasileira e que é a classe trabalhadora, né? Quem produz a riqueza, quem está ali
a gente utiliza muito dentro dos movimentos de luta, né? Quem tem o calo na mão é quem faz a força de trabalho acontecer e a riqueza acontecer. E o povo negro sempre foi isso. A gente pensa, quando a gente vai falar lá do período escravocrata, por exemplo, os europeus escravocratas, eles tinham a ciência das nossas tecnologias, né? Então, por exemplo, eles buscavam povos distintos de regiões que já trabalhavam com minério em África para as fazendas, para as regiões de minério, para fazer a extração de minério, porque eles iam se valer da tecnologia ancestral que eles detinham em África, na sua extração mineral, na sua terra, para fazer o mesmo aqui. A mesma coisa com aqueles que tinham mais vocacionado para o artesanato, que também era conectado à sua relação em África, né, com aquilo. Ele fala muito bem isso quando ele vai falar sobre a Pequena África, lá no Rio de Janeiro, que é um local que eu conheço, que é uma região do Rio de Janeiro, eu não tenho nem certeza, mas acredito que, pelo menos politicamente, é um grande quilombo urbano, que é uma região, não é um bairro, é uma região, tem bairros em si, em cima dela, aonde chegavam muitos dos negros escravizados, mas que além de ser porta de entrada para os negros do Rio de Janeiro, como porto, também foi o local onde tem registros de terreiros de candomblé. O próprio filme fala sobre isso, os primeiros registros de candomblé no Rio de Janeiro, ainda em 1700 e pouquinho. Fala também sobre a origem do samba, que é lá na Pedra do Sal, também nessa região da Pequena África. E aí ele vai trazendo os elementos de um local que, ao mesmo tempo, é tão torturante para a nossa história, para a nossa população. Eu fiz até uma pesquisa breve aqui. Foi uma região onde chegaram mais de 500 mil negros escravizados vivos, né, fora os que morriam no caminho. Então, é um local de muita dor, muita tormenta, mas, ao mesmo tempo, foi um local que o negro se reinventou, criou o samba, né, se organizou politicamente, se organizou religiosamente ali dentro dos seus terreiros. E nesse mesmo período ele ainda traz um conceito que eu não conhecia, eu conheci no filme, que são os zungas. É isso, Anny? Que são aquelas casas, são as casas coletivas que os negros moravam, negros escravizados ou negros livres, e ali se tornavam pontos de resistência. Então ali eles praticavam a fé deles de forma livre, ali tinha as rodas de capoeira, tinha um samba, ali também tinham os meios de se organizar fugas. E aí ele fala de um sistema muito bonito, que é muito negligenciado pela história até hoje. E se a gente fala da história, a gente fala do poder público, né, que organiza o sistema educacional e que ainda não conseguiu entender a necessidade de se valorizar as revoltas populares negras. E ele fala sobre um grande sistema de rotas de fuga que existia no Rio de Janeiro, que tentou ser desarticulado pela polícia imperial e que não conseguia. Então esse sistema, ele era totalmente oral, ou seja, não existia nada escrito. Sim. E é uma característica da população negra, essa oralidade em si, e que as pessoas não conseguiam, que o sistema de polícia não conseguia deter a fuga desses negros nesse sistema, com guias, com túneis, enfim, para a sua liberdade. Era e aí, respondendo uma pessoa... Era só Pode falar. Uma interrupção. Era como uma pessoa ali de Flamengo fugisse pro centro do Rio e lá ela conseguisse viver uma vida livre. E eles não conseguiam, né? Porque era como o Rio de Janeiro fosse um barcel aberto, onde várias pessoas desses quilombos afastado do centro do Rio de Janeiro fugia e poderia viver, né, uma vida livre. Até quando tem a abolição da escravidão, já quase não há pessoas escravizadas dentro do Rio de Janeiro. Exatamente. É legal porque ele vai falar sobre o almirante negro lá, que é o João Cândido. Sim. Que aí naquele período a escravidão estava acabando, já tinham muitos negros livres, o Brasil era o último país que ainda tinha escravidão, já tinha muitas revoltas estourando. Teve a revolta do Haiti, que botou um medo danado na elite branca das Américas. Então, e aí o João Cândido, e não só ele, o filme fala isso, né, os marinheiros negros, que já eram livres em sua maioria, mas ainda viviam, né, a subserviência, o jugo do racismo, viviam em péssimas condições de trabalho e organizaram uma revolta que, né, seria então uma revolta popular dos negros que cobravam mais justiça. Infelizmente, assim como as revoltas que aconteceram, o final foi trágico, mas fica para a história o grande legado desse nosso herói negro brasileiro, que é o João Cândido. Mas aí, só para responder a primeira pergunta mesmo, que eu me delonguei, sobre a perspectiva da negligência do Estado brasileiro, que ele já nasce no Estado escravocrata, ou seja, ele já nasce no Estado desigual,
um estado de exploração, de subserviência e de desumanização. Então, eles falam lá, por exemplo, um Estado que sempre pensou a lógica da desigualdade. Então, eles falam até no início do filme que eles criaram uma lógica de tentar não constituir cidades que tivessem mais de 40% de escravizados, porque a partir disso poderiam haver as revoltas populares, as revoltas negras. Então, o Estado ele pensa até o contingenciamento, a quantidade, o número de negros que podem promover uma revolta popular, porque ele quer estar sempre dominante. E aí, quando o Estado sai, o Estado brasileiro, e aí período colônia e império sai e entra na República, a gente vive um período ali de pós-abolição, depois de 1888, né, de falsa abolição, a total negligência do Estado brasileiro com a população negra, que não só não garantiu nenhum tipo de reparação, mas ainda colocou e condicionou realidades de perseguição, de morte, de apagamento. E o filme fala muito sobre isso, porque ele fala muito sobre a eugenia, ele fala muito sobre esse período do embranquecimento, de que da vinda dos brancos, de construir uma imagem de um Brasil mestiço, desse país que não existe nem branco nem negro, traz aquela relação lá do Gilberto Freire, de Casa Grande Senzala, né, num país de todos, que na verdade é uma cortina de fumaça para esconder as violações que foram cometidas e as violações ainda colocadas contra a população negra do país. Ele traz até uma referência, agora eu não sei se foi nesse filme ou se foi em outro, eu posso confundir, de que nos Estados Unidos a segregação ela era nítida, né? Ela era legislada, ela era o bebedouro de negro, o bebedouro de branco, escola de negro, escola de branco. E no Brasil, com o fim da escravidão, eles não constituíram essa segregação nesses moldes, mas ele sempre existiu. Então, sempre vai existir o espaço negro, o espaço do branco. E ele traz também um pouco nessa abordagem dessa negligência e também dessa forma de apagamento da população negra ali no século XX, no pós-abolição. E o Rio de Janeiro é uma boa exemplificação, porque o Rio de Janeiro foi o primeiro território no mundo a criminalizar a cannabis, né? Ou seja, tinha uma perseguição racial em cima dessa criminalização, que deu o tom para a criminalização dela no mundo todo, porque era o pito de pomba, ela era uma prática comum da população negra daquela época. Então, terreiro, candomblé, o candomblé também já foi criminalizado, de conhecimento de todo mundo. O samba foi criminalizado, era crime, né? Você poderia ser preso por isso. A capoeira foi criminalizada. Então, tantos elementos nossos, né, da manutenção desse povo africano em diáspora, dos seus descendentes diretos, sendo ali brutalmente apagada, perseguida, criminalizada, marginalizada, e o Estado brasileiro dizendo que a gente era um povo unido, vendendo a gente para Disney, dizendo que o povo brasileiro, que não tinha racismo aqui, porque éramos todos brancos e negros e etc., mas o extermínio, a perseguição acontecendo. Sim. E aí, por fim, um outro elemento, só nesse ponto que ele fala sobre essas tentativas de apagamento, ele traz um elemento que é de um debate muito contemporâneo, que é sobre o racismo ambiental. Quando ele fala sobre o fim do período da escravidão, eles tentaram construir uma nova imagem de Rio de Janeiro. E aí o Estado então, começou a derrubar as antigas construções coloniais e as mais velhas, sobretudo onde os negros estavam se agrupando, para construir uma nova cidade, uma cidade que fosse mais vendável, vendível, comercial, né, para a Europa. Então, assim, o racismo ambiental, né? O lugar que o negro está, ele vai sofrer aquela higienização. Eu vou tirar você daqui e vou te colocando cada vez mais à margem. E a revolta ali de Pereiro Passos, em 1904, acontece, eu acho que junto ali com a revolta da vacina, né? Que é quando eles tiram a população negra ali daquele espaço, derrubam tudo, quebram tudo e tentam construir essa nova idealização de Paris, né? Sim, e aí essa lógica contemporânea, né, até hoje, né, esse higienismo social mesmo, e o afastamento dos negros para essas zonas. Acho que o filme também ele traz uma perspectiva bem legal de se avaliar. Ele fala, não sei se era um professor, um antropólogo, um dos poucos brancos que tinha, assim, ele fala que ele não gosta da ideia da resistência só, né, do conceito de resistência. E não que ele não exista, porque a gente sabe que existem resistências, mas o conceito de resistência, o negro ele não só sempre resistiu, mas ele resistiu e reinventou. Então ele fala desse conceito casado, né, resistir e reinventar. Porque Sim. Ao passo que a gente
Aí ele traz o conceito das religiosidades, do sincretismo, que ele até fala que acha o conceito de sincretismo muito pequeno, porque parece que é só a gente tentando se adaptar ali a uma religião dominante, mas também se esquece o quanto que essa religião que está sendo massacrada incide sobre essa religião dominante. Ele traz o conceito de São Jorge no Rio de Janeiro. O quanto que E é também é o essa que o Clóvis Moura entidade vai defender, né? Essa ideia de sincretismo, que esse. Eu me esqueci o nome, mas que esse debatedor do filme ele vai trazer. sem que traz a ideia lá de São Jorge, Ogum, e que eles pegam uma entidade católica, né, europeia e ela se torna uma referência totalmente africanizada ali para o conjunto. Outra, outro ponto que eu achei bem legal, que é muito negligenciado, que assim como a questão das revoltas negras são negligenciadas pela história ainda hoje, e aí pelo poder público e tudo mais, era o quanto eles falavam da organização dos negros em pontos específicos da cidade, que eles mantinham formas de comunicação né, africanas, né, do Kikongo, enfim, existiam meios e mecanismos de manter essa africanidade viva dentro desse sistema tão perturbador, né? Às vezes a gente, assim, quando a gente vai pensar o quanto o racismo ele é uma sequela dura e profunda e que a gente às vezes não consegue nem visualizar o fim dele, mas embora ele tenha que ter um fim, esse período de escravidão ele foi muito longo. E é uma sequela muito dura para um povo passar, né? Quase 400 anos sobre o jugo. Poucos povos ao longo da história do mundo, grupos étnicos assim, viveram um massacre tão perverso por tanto tempo. Porque processos de extermínio, genocídio, invasão, eles existiram, né, ao longo da história, mas por tanto tempo com o mesmo grupo. E esse grupo ele resistiu, se reinventou. Só que foi esse processo que faz com que essa sequela até hoje seja tão dura. Porque até hoje a gente vive o racismo ambiental, esse higienismo que foi citado, a violência policial, principalmente nas periferias, ainda fortalecendo o braço armado do Estado para matar o nosso povo, né, contingenciamento mesmo, vindo desse processo tão perverso que aconteceu para a nossa população. Por isso, quando a gente fala de racismo, é muito difícil a gente não lembrar desse passado. Não é nem que a gente viva lá, né? Mas todos os povos que têm suas perturbações históricas precisam memorar isso para saber de onde que a gente veio, né? E qual que é o nosso objetivo final. Sim, exatamente. Tem uma fala aqui que tu fez que me pegou bastante sobre a questão das pessoas negras já chegarem no Brasil com essa mão de obra qualificada, né? Sobre a metalurgia do ferro, sobre outras questões também. Então, também isso foi um processo que fez com que os portugueses preferissem a mão de obra negra, né, do que a mão de obra indígena, pelo fato que a mão de obra negra já era qualificada. Lembrando que os povos originários também foram escravizados, também sofreram genocídio, da mesma por muito tempo no Brasil, como não é contado na história oficial que houve essa substituição, só que essa substituição ela não foi tão rápida, ela teve um lento processo. E essa mão de obra qualificada que os povos africanos já tinham quando eles chegavam aqui no Brasil, depois da abolição da escravidão, ela foi totalmente descartada, né? Que é quando começam a trazer os europeus para poder ocupar espaços de pessoas negras que trabalhavam ali naquele espaço, ocupando e deixando as pessoas negras ali à mazela, né? Tipo, sem emprego, sem nada. E daí sempre surge aquela pergunta, né? Que nem é pergunta, é uma frase, né? Tipo, quando o trabalho era grátis, né? Quando ele era escravizado, ele valia, ele era bom. Agora que tinha que ser remunerada, a pessoa negra de nada mais valia, né? Ela não prestava mais para nada, né? E outra fala também que tu falou foi sobre esse processo, né? Da democracia racial, tudo mais, as ideias ali de Gilberto Freire, que também dá ali no filme que ele vai falar sobre Getúlio Vargas, que é essa romantização do carnaval, né? Esse processo que todo mundo vive em grande harmonia aqui no Brasil,
Só que, ao mesmo tempo que Getúlio Vargas ele fazia esse processo parecer harmônico para os estrangeiros, ele aplicava leis de branqueamento aqui no Brasil, como a gente tem a Lei 7.967, de 20, do dia 27 de 1947, que é um projeto onde o Getúlio Vargas ele institui que o Brasil ele está recebendo estrangeiros, que eles sejam bons, que eles tenham bons hábitos e que eles sejam brancos, europeus, né? Então a gente vê que esse processo de branqueamento ele perpetuou ainda por muitos e muitos anos aqui no Brasil, né? E quem sabe até hoje, né? Porque ainda até hoje a maioria das pessoas negras é que estão morrendo. A gente vê também que o filme ele vai trazer a questão dos direitos humanos e vai falar um pouco desse movimento contemporâneo, né? Que é esse movimento de 1975, que é a criação do MNU ali em 1978. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Diego. Como essa criação desse movimento ele impacta na vida da população negra no Brasil, esse movimento contemporâneo de resistência após a abolição, que é essa busca por direitos. O que eu acho bem legal no filme, porque eu não sei se todo mundo assistiu, ele é tipo ele é um documentário, ele tem pequenas partes assim com a performance ele, do marinheiro e tal, mas ele é em tese um documentário com imagens e pessoas falando. E aí é a forma como você conduz a história do povo negro, mostrando que ele está organizado, mostrando que ele está dentro de um terreiro organizado, mostrando que ele está no samba organizado, mostrando que ele está morando coletivamente organizado, sendo o sujeito negro coletivo, organizado. Que às vezes, principalmente a história mesmo quando ela é colocada, parece que a gente só vai existindo e vai sendo levado e não é assim. O povo negro ele sempre se organizou. E aí foi quando a gente falou da primeira vez. Os zungus, que eram essas casas que organizavam os cantos do Rio de Janeiro, que é onde eles se encontravam para falar seus idiomas originários. E aí ele fala também do samba, que ao mesmo tempo que criou, aceitar a comunidade negra no carnaval, porque o carnaval era uma prática, o carnaval em si não é uma prática europeia, mas aí como ele então aceitou a comunidade negra participar dessa festa para mostrar essa harmonia, o povo negro entrou com força mesmo, e entrou com samba, e aí o samba ganhou realmente o povo, o mundo, e aí eles estavam no samba, não só sambando, e ali fazendo a sua festa e mostrando para o mundo o que é a alegria negra, mas também se organizando. E a população negra, pós período de abolição ali, com aquele processo, tem um trecho no filme que ele fala sobre isso, que o autor lá via pessoas na rua. Ele não, parece que quando existia a escravidão, ele não via tanta gente na rua. E quando teve então isso, muita gente estava nas ruas, né? Até porque muitas pessoas que eram escravizadas estavam libertas. E as tentativas de organização política da população negra elas sempre existiram, né? Uma delas, que vem antes do MNU, que foi ali na década de 30, que aí os historiadores conhecem bem, é a Frente Negra Brasileira. Foi o primeiro grande organismo nacional, assim, político, interestadual, de populações negras, mas que também tinha uma política muito do campo da raça, mas não pensava, por exemplo, tanto a questão de classe, questão das interseccionalidades, que é um debate até colocado posteriormente. Mas, então, ou seja, tinha uma série de lacunas. Existiam figuras que não eram progressistas, por exemplo, que é uma diferença do movimento negro contemporâneo, que, em regra, ele é progressista, ele é de esquerda e essa coisa. Mas ele existiu e foi extremamente importante. Então, entre 1930 até ele acabar ali no período da ditadura, foi um movimento que organizou a população negra para se organizar dentro de partidos, dentro de associações, dentro dos seus mecanismos de denúncia ao racismo, esse racismo que a Anne colocou aí, né? Esse racismo que era legislado, esse racismo que também ele embora vendido embora um país vendido de uma forma, ele era muito brutal com o seu povo. E aí o MNU, ele vem forjado por lideranças que são muito conhecidas para quem é do movimento negro, são grandes referências para a gente. Entre eles o Abdias, a Lélia Gonzalez, essas figuras militantes negros
muito reafirmados, muito à frente do seu tempo. E até hoje, quando eu vejo o trecho das suas obras, parece que até hoje eles estão muito à frente do nosso tempo. Foram muito essenciais. O movimento surge ali a partir da morte, não vou lembrar agora, acho que é Nélio, Exélio, não vou lembrar, a morte de um jovem negro pela polícia, salvo engano, no Rio Grande do Sul, e aí o movimento vai, né, ganhando proporções nacionais e se consolida. Uma conquista, por exemplo, do MNU, assim podemos dizer, para o povo brasileiro, foi essa data do 20 de novembro, que a gente teve agora como feriado nacional. Porque é o MNU que desde a década de 98 reivindica essa data como feriado. E mais perceba, o MNU, quando ele nasce, ele já nasce cobrando 20 de... É o MNU quem reivindica Zumbi dos Palmares como herói negro. E que resgata a figura de Zumbi dos Palmares e que cobra que o dia 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, seja um dia antagônico ao dia 13 de novembro, que era esse dia da falsa abolição, do dia da Princesa Isabel e tudo mais. Então, o OMNU, porque às vezes a gente na história vai colocando só o movimento negro, mas quem trouxe o 20 de novembro, o Zumbi dos Palmares, e hoje o feriado nacional na sua base, foi o Movimento Negro Unificado, o MNU, que hoje é o movimento que está em todos os estados do país, é a maior organização do movimento negro da América Latina e, enfim, e que organiza nas suas bases muitos outros movimentos. Para quem não sabe, o MNU é um movimento de movimentos. É um movimento onde todos os conjuntos de estudantes negros, mulheres negras, camponeses negros, LGBTs negros, né, o conjunto da negrada espalhada se reúne, disputa ele para que ele possa ser esse canal sempre de esse instrumento de luta e de avanço. Sim, exatamente. É como a gente diz, né? São os movimentos negros dentro do movimento negro unificado, porque cada um tem sua vertente, todos estão ali na luta, né, por igualdade racial. Tem uma pergunta aqui do poeta Lázaro Silva, que ele pergunta o que você acha de pessoas de direita no movimento negro. Eu acho que eu até falei bem rapidinho sobre isso. Na Sim, verdade, até tem. Esses dias eu fui ver aquele vídeo do Holiday, que é um vereador negro. O problema é porque essas figuras que se colocam como negros de direita, normalmente eles são taxados por isso. Ou seja, como se você é negro e você é de direita, sabe? É, e aí eles fazem discursos totalmente antagônicos à verdade. Um exemplo disso é o ex-presidente da Fundação Palmares, durante o governo Bolsonaro. Não vou lembrar agora o nome dele, gente. O que ele fazia? Ele pegou a história do povo negro, a teoria, os professores, toda a ciência em volta do debate racial debatia e colocava o oposto, ele bestializava o que era essencial para a gente. Então isso é um mecanismo, né? Um mecanismo, inclusive, de falta de compromisso do Estado negligenciando, do Estado ainda trazendo desinformação sobre a nossa vida, a nossa realidade, a nossa história. Então, eu ainda, e aí pode ser uma visão, a partir de uma ótica muito pequena da minha parte, mas todos os negros que eu via se declarando sou de direita e sou negro, eles vinham com debates que fugiam da realidade, fugiam não só da realidade que um militante negro avalia, mas da realidade científica, fática, por dados, que comprovam, por exemplo, que a gente vive os piores indicadores sociais, né? Que a gente vive, que jovens negros têm 3 vezes menos chances de morrer que um jovem branco. Isso é um dado, não é uma fala solta. Mas aí uma pessoa como essa, um cara que se diz de direito e negro, facilmente chegaria e falaria que isso é uma narrativa, que isso não é fático e tudo mais. Se tiverem negros de direita, mas que tenham compromisso com a história, que tenham compromisso mesmo com a dura realidade do racismo, que subjuga toda a população negra brasileira e em diáspora, aí eu não vejo um problema, mas até hoje eu não identifiquei esse. E aí a gente tem como exemplo aquele Hélio Negrão, a gente tem como exemplo esse Fernando Holliday, a gente tem exemplo esse rapaz da Fundação Palmares, e todos eles faziam um desserviço
a sua própria irmandade, né, a sua coletividade, que é a população negra. Sim, exatamente. Mas é isso também, né? O movimento negro, ele na Frente Negra Brasileira também era um movimento que defendia Getúlio, e tinha pessoas que não defendiam. O movimento ele sempre é heterogêneo, né? Ele sempre há suas diversidades dentro dele, mas o objetivo principal é esse, né? A luta pela igualdade racial. Se a pessoa ela não luta pela igualdade racial e ela é negra, basicamente ela não faz parte do movimento negro. Porque a principal luta é essa, né? A gente vê que, como tu falou, né? O filme ele vai retratar mais um documentário, onde vai trazer imagens e vai trazer o negro organizado ali, sempre coletivamente em busca desses direitos. Um dos principais direitos também que foi luta do MNU, que foi o SUS, né? Como a gente fala, o movimento negro ele nunca lutou para excluir ninguém, ele sempre lutou por igualdade, né? Então, até então a gente está excluída, a nossa luta é essa, igualdade, onde a gente possa também ter direitos. E o movimento negro ele é o percussor ali da luta pelo SUS, né? Visto que pessoas negras eram pessoas que menos trabalhavam com carteiras assinadas, onde tinham um plano de saúde, e daí começa esse movimento, sem contar os outros movimentos, como o Diego já citou, né? O 20 de novembro, a Lei 10.639, que hoje é a alteração da 11.645, que traz para dentro das escolas a obrigatoriedade, né, de falar sobre a história da população afrodescendente do Brasil. E o filme também ele inicia e ele finaliza com a bandeira, né, de Abdias Nascimento, que é uma bandeira ali importante, né, fala sobre o Brasil, outra bandeira para o Brasil, né, Do que o era, Brasil de outra né? forma, né, o Abdias ele faz essa bandeira para nos mostrar que há outra perspectiva para o Brasil e que até a bandeira do Brasil ainda hoje é fruto de uma bandeira imperial, onde foi feito para a elite, e ele tenta desmascarar isso, trazendo essa nova bandeira tem como na ordem em progresso a palavra o quê, né, que significa saudações, que é o saudações à palavra de Exós, que é o orixá da caça e da cura pelas ervas, vai trazer ali também as 4 estrelas associadas aos estados brasileiros, que é o número ligado ao Oxós. Enfim, é uma representatividade quanto negra quanto indígena, que é o percursor assim, para a construção do Brasil. Se ainda tiver alguma fala, Diego, fica à vontade. Não, é bem legal mesmo essa bandeira aí. O Quero é uma saudação mesmo. Sim, E ela me lembra também até aquela música, um samba enredo da Mangueira, que é Niná de Gente Grande, que eu gosto mais dela, ouço direto. E aí é o trecho que ela fala assim, é, Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. E aí ele vai trazendo as referências negras, né, que construíram a história do sim, Brasil, que nem sempre estão nos livros de história, mas que são grandes heróis nacionais. Enfim, e traz também, quando a gente faz essa avaliação, a gente faz a avaliação do que é a dimensão racial, né, o que é esse elemento, que é um elemento político, né, que divide os grupos politicamente, ele é tão estruturante, né, a gente está um grupo de negros escravizados que vieram para cá nesse processo e que forjaram uma das maiores comunidades negras do mundo, né? A população negra brasileira, embora muito subjugada pelo racismo, ela é muito referência para
para os negros de toda a América, principalmente, para muitos negros em África também, porque a gente sempre se reinventou muito, né? A gente sempre se organizou muito, né? Seja politicamente, seja culturalmente, seja afetivamente. A população negra brasileira, ele buscou meios e mecanismos de subverter toda essa lógica que é colocada para a gente, né? Tem uma frase do movimento negro que eu gosto muito, que é isso, né? Eles planejam de nos matar e a gente se organiza para sobreviver. Então a gente tem mecanismos de sobrevivência também ancestrais e um deles a gente utilizou muito nessa noite, que foi a informação falada, né? A informação oralizada, né? As Sim. informações da população negra, em regra, se dão assim, se dão pelo diálogo, se dão falando mesmo a partir de uma compreensão, a partir da minha compreensão, a partir da sua compreensão, a partir do que a gente entende sobre as nossas vidas. Mas entender que a gente tem uma história, que às vezes a gente vai faltando muito o racismo, né, colocado lá, o racismo ambiental, o racismo urbano, da segregação urbana, e aí fala do extermínio, da violência policial, né, que a nossa vida ainda é muito, ainda somos a carne mais barata do mercado, mas também, enfim, ele vai trazendo todos esses elementos, mas que a gente entenda que a gente tem, né, que um passado muito bonito, muito digno de ser dito, de ser falado, que existem heróis negros brasileiros, existem heróis negros em diáspora, que são nossa referência, que a gente tem muita tecnologia, que a gente, como você mesmo disse, inclusive vivemos o nosso jugo, porque a gente sabia lidar com as coisas, inclusive na forma de se relacionar, e que a gente, né, que a gente ainda tem muita coisa para poder romper, para poder vencer, mas que existe um findar desse processo. Eu sempre me vem assim a uma memória do que seria um negro escravizado lá em 1700, assim, bem no meio desse processo secular de escravização, e que mesmo assim, mesmo não vendo um início e um fim para aquela perturbação, eu tenho certeza que existia a esperança de um dia negros e negras estarem na universidade, dos que viriam depois dele, né? De poder acessar uma terra, de poder acessar uma educação, de poder ter uma vida digna, de poder andar na rua normalmente. E hoje, tanto tempo depois, nós vivemos essa realidade que um dia foi sonhada sem perspectiva nenhuma de acontecer. Então hoje a gente precisa sonhar realmente esse mundo onde ninguém vai ser taxado pela cor da pele, onde ninguém vai ter que cortar o seu black para poder acessar o mercado de trabalho, onde ninguém vai ser preterido dentro das suas relações por causa da cor da pele, ou ter problema com famílias de outras pessoas, enfim, que o desafio colocado ele é muito grande. Romper com o racismo, ele exige alterar nossa lógica estética, ele exige a gente alterar nossa lógica econômica, ele exige a gente alterar nossa lógica total de sociabilidade. Não é pouca coisa, mas a gente precisa sonhar e se movimentar para isso. E aí, como os negros do filme sempre fizeram, e como a gente tem referências históricas boas, a gente precisa continuar se organizando. Seja dentro de movimento social, seja dentro de organizações políticas, seja dentro do sistema educacional, seja em contato, né, com as nossas famílias negras e manifestando esse afeto negro, seja, né, na nossa comunidade negra, seja por fé, seja por cultura. Tudo isso precisa ser cada vez mais valorizado, enaltecido e politizado para que a gente consiga, então, viver uma sociedade verdadeiramente sem racismo. Eu sinto que no fim do filme ele faz isso, ele vai trazendo tantos elementos pesados, mas no final do filme ele tenta trazer o que muita gente chama de conciliação. A gente está aqui para resolver, a gente não quer viver sempre resistindo, né? A gente quer Sim. já ter acesso concreto, a gente não quer receber menos, a gente quer receber igual, porque o que a gente luta é por igualdade. E, enfim, é isso. Acredito que a jornada do militante do movimento negro ele é muito diversa, mas a gente nunca caminha só, né? A coletividade é uma exemplificação da nossa realidade sempre, e é isso. O filme ensinou muito nesse sentido, é um filme que eu gostaria que outras pessoas assistissem, que pudessem ver. É uma aula de história muito boa, muito decolonial, muito a partir da ótica do negro, a partir do negro carioca até então, e que negros de cada território, porque
eu sou de Palmas, Palmas é meu território, é o meu local, né? É o lugar que acompanha minha vida, minhas relações. E eu quero, por exemplo, que os negros do meu território possam contar a sua história, sejam dos que vieram antes, sejam dos sonhos que querem para o seu futuro, assim como os negros de cada parte desse país precisam sonhar esse local de igualdade racial que a gente ainda não alcançou. Nossa, eu ia até fazer uma pergunta, mas eu acho que tu já até acabou assim respondendo, né? Que é sobre isso, né? O que o filme ele traz para os debates atuais e como a gente seguir adiante. Eu acho que já foi até tua resposta agora, mas também acredito que o filme ele vai mostrar isso, né? Que a gente precisa avançar e que num todo, por mais assim, esse processo assim, de conciliação, né? A gente não quer mais ficar o tempo todo ter que resistir, resistir, resistir e só realmente viver, né? E o filme ele vai trazer também esse legado de que é essa história que, infelizmente, ela não é a história oficial dentro dos livros didáticos, vai trazer muitas ali pesquisas, muitas informações que não chegam a todo mundo e é um documentário muito bom, indico para quem não assistiu poder assistir esse documentário, porque ele vai trazer isso e eu já apresentei ele em várias escolas e o que deixa o quem está assistindo assim impactado é esse vasto de informações, tia, mas aquilo não tá dentro do livro, prof, mas aquilo não existe. E tá ali, né? Só que a história, ela o tempo todo tenta apagar nosso legado, silencia nossas vozes. E é isso, mas a gente continua aqui ainda reexistindo, se reinventando e passando a informação para os nossos e para quem quiser ouvir e deixando o nosso legado, né? Porque a gente sempre tá em coletivo e nosso coletivo é muito forte. E eu acho que isso é o mais importante, porque a gente ainda é maioria no Brasil, mesmo com todo o processo que fizeram para nos matar, a gente ainda está aqui hoje, a gente ainda é maioria. E eu acho que isso é o mais importante, né? Diego, eu agradeço demais a tua participação, por ter topado esse convite de estar aqui hoje, nesse debate enriquecedor. Nossa live ela vai estar disponível no YouTube, no YouTube da MPC Filmes, para quem não teve acesso hoje, quiser assistir, ela vai estar lá disponível junto com todas as outras lives dos outros estados, com vários debatedores. Quem quiser dar uma olhada no nosso canal. Obrigada, Diego, pela participação. É isso, brother. Conto contigo Obrigado mais você. vezes, assim que eu precisar. Espero que tu esteja disponível aí para estar colaborando nesse projeto. Eu quero presencial agora. Ah, sim, com certeza. O próximo vai estar aí. Vou te cobrar, ó, 10 horas da manhã para tu estar lá. Obrigado, Mas é gente. isso. Valeu demais. Gente, tchau. Para Tchau, todos, tchau. quem assistiu a live, quiser o certificado de horas, é só deixar no comentário da live que vai estar postado aqui no meu perfil o seu nome completo e seu e-mail que eu vou estar enviando o certificado de debatedor. Tchauzinho.